Olá, meus irmãos. Eu me chamo Ricardo Narciso, sou professor aqui na Faculdade de Bossuana de Teologia e neste módulo nós vamos caminhar com a disciplina História de Israel. E nesse nosso primeiro encontro eu quero falar um pouco com você sobre a pré-história de Israel. A pré-história de Israel ela começa lá no Jardim do Éden, quando Deus criou o homem e a mulher, ele lhes deu a total consciência para tomar as suas próprias decisões. A palavra de Deus nos informa que, por conta da desobediência desses nossos representantes, eles comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vindo assim a pecar. Com o pecado veio a morte, em 3 estágios: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. E a partir desse momento o homem estava separado de Deus. Houve ali um rompimento, uma quebra na comunhão entre Criador e criatura. E o texto lá do livro de Gênesis, no capítulo 2, dos versos 16 e 17, diz o seguinte: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim poderá comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos, o resultado, o que aconteceu, e era necessário, agora, após este pecado, após a quebra da comunhão, era necessário ter a restauração dessa comunhão, da criatura com o seu Criador. E para isso, Deus traçou um plano de redenção. E me chama a atenção que lá no palco da queda, Deus já havia colocado um propósito de redenção. Lá no próprio Evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus veio ao nosso encontro dizendo que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Significa que o homem não estava entregue ao seu próprio infortúnio, mas Deus, mesmo no palco da queda, já estava prevendo a reconciliação conosco por intermédio de Jesus Cristo. Então, nós conhecemos a história maravilhosa que envolve esse caminho da redenção. E por isso é importante nós falarmos desse encontro sobre essa história de Israel. Toda esta história maravilhosa iniciou-se com esse primeiro homem, a saber, Adão. Adão e Eva tiveram 3 filhos. Você se lembra? Caim, Abel e Sete. E era costume, na época, ofertar ao Senhor. Então, Caim ofertou o fruto da terra, porque ele era lavrador. E Abel, um dos primogênitos, ofertou as ovelhas, e da sua gordura, da lã, porque assim ele era um pastor. No entanto, quando nós olhamos no livro do Gênesis, no capítulo 4, verso 4, nós temos aí a interferência do nosso inimigo, Satanás, porque o texto vai dizer que atentou o Senhor para Abel, e Deus aqui nesse trecho deixa claro sobre a sua escolha em dar início à linhagem da restauração a partir de Abel. Satanás, é claro, vislumbrado, vislumbrando o povo de Deus, enche o coração de Caim de ódio e inveja e o conduz ao assassinato do seu irmão Abel. E essa, certamente, é a primeira interferência de Satanás numa tentativa de impedir o plano redentor de Deus que se consumaria através de uma linhagem humana. Mas Deus ele deu a continuidade do seu plano e concedeu a Adão e Eva outro filho, Você conhece, o Sete, e foi através desse filho que Deus deu prosseguimento ao plano divino, também registrado no livro do Gênesis, no capítulo 4, e lá no capítulo 5 nós vamos ter essa informação sobre Sete, que vai dizer o texto, que Adão viveu cerca de 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs o nome de Sete. Caim, conforme diz a Bíblia, foi o primeiro assassino. O segundo foi o seu filho, Lameque, que também foi o primeiro polígamo. E na linhagem de Caim estavam aí, conforme dizem alguns estudiosos, os camitas, as mulheres promíscuas. A linhagem de Sete restaurou o relacionamento com Deus. Nós temos ali Enos, o seu primogênito, que foi o primeiro homem a cultuar Deus da história da humanidade. Está lá no capítulo 4 também de Gênesis. Na 5ª geração, nós temos Enoque, que não apenas cultuou a Deus, mas era um homem que andava com Deus. E este homem, Enoque, ele não experimentou a morte, tendo sido transladado. Um pouco mais adiante, ainda nesse plano de redenção, nós temos Noé, um homem reto, um homem justo,
um homem que estava se consumando rapidamente através dessa linhagem de Sete, quer dizer, a restauração, melhor dizendo, da comunhão de Deus com Noé estava se consumando. E no tempo de Noé, Satanás se levantou para tentar impedir o plano de Deus, utilizando as camitas, né, para seduzir os filhos de Deus. E essa referência também aparece no livro de Gênesis, lá no capítulo 6. No entanto, diante de toda a corrupção da raça humana, Deus ele traz um novo recomeço, né, enviando assim o dilúvio. E Deus, através da sua soberania e graça, ele poupa a vida de Noé, da sua família. E através desse recomeço, iniciava-se assim um novo plano para a humanidade. E você já conhece a história do dilúvio, né? Entraram na arca, né, com Noé, sua mulher, seus filhos, suas noras, seus netos, e iniciava-se ali uma geração pós-diluviana, e ia dada continuidade ao plano de redenção através de Noé e da sua família. Logo que saiu da arca, Noé edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Assim nos diz a palavra do Senhor. O texto vai dizer que isso muito agradou a Deus. Então o Senhor fez uma promessa, né? Você deve se lembrar lá, olha, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, né? Então o Senhor vai falando ali, ele diz que enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, inverno e verão, e dia e noite. E da descendência de Noé formaram-se 3 troncos distintos, né, que deu origem a outros povos. Noé teve 3 filhos, Cã, ou Cão, como nós popularmente falamos, Sem e Jafé. Da descendência de Cão, tornou-se maldita a terra devido à sua atitude para com seu pai, quando ele estava bêbado. Ele, em vez de cobrir a nudez do seu pai, divulgou-a para todos. E este comportamento de Cã trouxe para sua descendência maldição. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Put e Canaã, todos descendentes de Cã, se fixaram, né, naquela região da Arábia Meridional, lá no Egito Meridional, na orla oriental do mar Mediterrâneo, na costa setentrional da África, e eles foram notavelmente poderosos, né, no princípio da história do mundo antigo. Os descendentes de Canaã estabeleceram-se num território que denominou-se Canaã, o território que posteriormente iria se tornar a pátria do povo judeu. Mas Noé teve um outro filho, que é Jafé. E os descendentes de Jafé você também conhece, né? Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras, né? E esses, né, descendentes de Jafé, eles imigraram para o norte e se estabeleceram nas terras costeiras, lá no Mar Negro e também no Mar Cáspio. Eles foram os progenitores dos medos, dos gregos, das raças brancas da Europa e da Ásia. Os descendentes de Jafé formaram os povos indo-europeus e também os arianos. Embora não tivessem sobressaído na história antiga, tornaram-se algumas raças dominantes no mundo mais moderno. E Noé tinha um outro filho, que era Sem. E os descendentes de Sem, você também certamente já deve ter ouvido falar. Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arão. E eles se estabeleceram na Arábia e também nas terras lá do Vale do Tigre, né, e do Eufrates, no Oriente Médio. Foram os hebreus, os assírios, os sírios, os elamitas, e foi dentre eles que Deus escolheu o seu povo, cuja história constitui o tema central deste nosso módulo. Em Sem foi continuada o plano da redenção. Eles seriam os líderes espirituais dos homens. Arfaxade teve filhos e filhas. E esta é a história da família de Terá. Lembra, descendente de Arfaxade? Terá gerou quem? Um personagem importantíssimo da história. Abrão, né? Naor, Arã. Arã gerou Ló. Arã morreu lá em Ur dos Caldeus, né? A sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abraão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai.
Sarai, né? E o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca, né? E também de Isca. São esses nomes difíceis mesmo. Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Então Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, seu filho Arã e a sua nora Sarai, né, mulher de Abrão, e juntos partiram para esse vilarejo, essa pequena cidade, né, de Ur dos Caldeus, né, para a cidade de Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Então, nós vamos ter esse período que vai ser conhecido como período patriarcal. O período patriarcal, desculpe, ele é narrado nas Escrituras Sagradas a partir do capítulo 11 do livro de Gênesis, com Abrão, e vai até o capítulo 1 do livro de Êxodo, que narra a ida dos filhos de Jacó para o Egito. A história dos patriarcas inicia-se com Abraão, mais especificamente na cidade de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, né? Cidade da Babilônia, local em que hoje é o atual sul do Iraque. É importante lembrar que Abraão é descendente de Sem, linhagem abençoada por Deus para ser aquela através da qual se cumpriria o plano da redenção. Lá em Ur dos Caldeus vivia Terá e sua família, dentre eles o seu filho Abrão. Então o ambiente em Ur era intensamente idólatra, degenerado. Eles adoravam o fogo, o sol, a lua, a deusa da fertilidade. Havia vários rituais e práticas de orgia e prostituição. Sim, né? O deus Lua era o padroeiro da cidade. E foi em meio a toda essa situação religiosa que Abrão foi chamado por Deus. E o texto, né, de chamado de Abraão não aconteceu primeiro em Harã, conforme nos relata o texto de Atos 7, versos 2 e 3, né? Mas Abrão possivelmente compartilhou deste chamado com seu pai e todos resolveram partir de Ur, conforme temos o registro do livro de Gênesis, no capítulo 11, lá no versículo 31. Entretanto, habitaram primeiramente em Harã e somente depois deram continuidade à sua viagem até Canaã, após a morte de Terá, seu pai. Então, Deus novamente fala com Abrão. E aí, claro, o texto clássico do Gênesis, capítulo 12, dos versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a casa que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, nessa renovação do chamado de Deus, Abraão recebe uma palavra de bênção. Ele assim deixa a sua cidade de Harã, juntamente com a sua mulher, seu sobrinho Ló e tudo que ele possuía. E chegando em Canaã, Abrão recebe uma nova promessa. A tua semente darei esta terra, né? Conforme a descrição do capítulo 12, no versículo 7 do livro de Gênesis. E aconteceu que houve uma grande fome em Canaã. Abrão, diante dessa prova, né, ele desobedeceu a Deus e foi para o Egito, porque o rio Nilo fornecia água bastante para o gado, para as plantações. No Egito, ele passa por situações muito difíceis. E depois que ele sai do Egito, ele se separa de Ló e passa a habitar em Canaã, de onde ele nunca deveria sair. Então, é importante nós olharmos e entendermos essa história. E nós vamos observar que tem algumas informações também importantes no capítulo 15 do livro do Gênesis. Um pouco mais à frente, nós vamos, acompanhando a narrativa do Gênesis, ver que Deus chamou Abraão para viver uma vida separada do povo ao seu redor. E essa separação era um método de Deus para preservar um povo santo. Então, Abraão começou a se preocupar em conseguir uma esposa para o seu filho Isaque. Isso está relatado lá em Gênesis 24. E a Bíblia relata que Abraão teve vários filhos em Canaã. E de suas esposas e concubinas, né, que gerou os filhos, lá no capítulo 25
do livro do Gênesis, no versículo 5, o texto vai nos dizer o seguinte, que Abraão deu de tudo o que tinha a Isaque, né? O que diz a palavra do Senhor. Então, ele já havia sido instruído por Deus que em Isaque estaria a linhagem da sua promessa, o cumprimento, né, do seu propósito redentor. Aquela linhagem era especial e havia também uma unção especial sobre ela. Podemos perceber isso de forma muito clara quando vemos a prosperidade de Isaque em sua trajetória. O enriquecimento de Isaque gerou inveja dos filisteus, e por isso o rei Abimeleque o expulsou lá de Gerar. Todos os poços que Isaque cavava, os filisteus entulhavam ou disputavam pela sua posse. Mas Isaque abria novos poços, e em todos os poços que ele abria, ele encontrava água. Então o rei Abimeleque, reconhecendo que havia algo em Isaque que o diferenciava, foi até ele e fez a seguinte declaração: olha, havemos visto, né, que o Senhor é contigo. O rei reconheceu isso. E aí ele declarou: olha, que não faças mal, como nós temos tocado e como nós te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. E agora tu és o bendito do Senhor. Está lá em Gênesis 26. Então, a bênção de Deus acompanha todo aquele que é inserido no seu propósito, permanece fiel e firmado na direção colocada pelo Senhor. E assim foi com Isaque, e por isso ele prosperou em tudo que ele fazia. Quando Isaque tinha 40 anos de idade, ele tomou Rebeca para sua mulher, e Rebeca, curiosamente, também era estéril. E ele orou ao Senhor, e a sua mulher concebeu gêmeos, Jacó e Esaú. Aqui iniciava a fundação de duas nações antagônicas. Mas qual seria a linhagem da promessa? Pela regra natural, seria o filho que nascesse primeiro, né? O primogênito, o mais velho. Mas Deus, pela primeira vez, mudaria a história, pois disse o Senhor: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Lembra dessa declaração? Então, o que Deus estava dizendo ali? Deus estava declarando que era a linhagem da bênção para dar continuidade ao plano da redenção. E essa linhagem seria através de Jacó, aquele que era o mais moço e não o mais velho. Então, mais uma vez, o homem tenta passar à frente, né, do tempo de Deus, achando que a promessa se cumpriria através dos seus próprios planos e esforços. Deus já havia prometido a bênção para Jacó. No entanto, ele se antecipa aos planos de Deus, primeiramente comprando a progenitura de Esaú por um prato de lentilha. Depois, Rebeca, sua mãe, inquieta, engana Isaque juntamente com Jacó, fazendo com que ele o abençoe no lugar de Esaú. E este ato, né, marcou a vida de Jacó, trazendo sofrimento e necessidade de ser tratado e curado por Deus. Ele teve que fugir e se refugiar na casa de Labão, irmão de sua mãe, lá em Harã. E no caminho, Jacó teve um sonho em que o Senhor falava com ele: olha, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, e esta terra que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o quê? Lembram? Pó da terra. Então, essa é a promessa do Senhor se cumprindo naquele povo. E quase chegando em Harã, Jacó encontra-se com Raquel e alguns dos pastores. Raquel era de sua parentela, era a filha mais nova de Labão. Jacó decide ficar com Labão. Ele trabalhou 14 anos pelas filhas de Labão, porquanto este o enganou, dando Lia primeiro lugar, dando Lia primeiro em lugar de Raquel, a quem, na verdade, ele amava. Depois ele trabalhou mais 6 anos cuidando do rebanho e teve, neste último período, o salário mudado por 10 vezes. Mas a Bíblia nos diz que Deus era com Jacó e, mais uma vez, ele prosperou. Raquel era estéril. Jacó teve 6 filhos e uma filha com Lia, e mais 4 filhos com escravas. Depois, teve o Senhor misericórdia de Raquel e deu a ela a luz a filhos, né? E aí vai nascer José e Benjamim. Jacó se enriqueceu de uma maneira
extraordinária. Ele teve rebanhos, ele teve servas e servos, camelos, jumentos, e aí começou alguns problemas com seu sogro Labão. Ele retorna e no caminho de volta, Jacó passa por uma experiência tremenda lá no Val de Jaboque, né? Local onde ele lutou com Deus e teve seu nome mudado de Jacó, que significa defraudador, astucioso, né? Para Israel, que significa príncipe poderoso e que prevalece. Então, esta é a primeira vez em que o nome de Israel é mencionado, né? No texto bíblico. E possivelmente nesse momento nasce aí talvez um chamado especial de Deus, não apenas para uma família específica, mas para o estabelecimento de um povo. E tudo iria iniciar com Jacó, agora chamado Israel. Mas o tratamento de Jacó ainda não havia terminado. E ele ainda teve que enfrentar o seu irmão em um encontro restaurador. Quando você abre a palavra de Deus lá no livro do Gênesis, capítulo 33, verso 4, a Bíblia vai nos dizer, né, que Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó, o abraçou, lançou-se sobre o seu pescoço, o beijou e ambos choraram. Coisa linda. Deus apareceu novamente a Jacó. E quando este retornava à terra prometida e confirmou o que faria através da sua descendência. Lembra? Gênesis 35. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. E mais uma vez, o plano de redenção de Deus prossegue através da vida de José. Mas nós conhecemos a história, né? José também passou algumas dificuldades por conta da inveja dos seus irmãos, exatamente pela preferência externada pelo seu pai Jacó, e também por conta dos seus sonhos. Então, José foi vendido como escravo por seus irmãos, né? E eles mentiram para seu pai Jacó, dizendo que este filho querido havia morrido. Você conhece a história de José. Eu penso que José seja uma das histórias mais lindas e mais extraordinárias lá do Antigo Testamento. A Bíblia diz que José foi levado para o Egito. E esse homem passa muitas dificuldades, até que ele chega à posição de governador. Nesse tempo, houve um grande período de fome, e não havendo mais como sobreviver em Canaã, os irmãos e também o pai de José foram até o Egito. E o texto vai nos informar, o texto bíblico, que eles se reconciliaram com José e se estabeleceram na terra de Gósen, e que ficava mais ou menos a 64 quilômetros do local atual da cidade de Cairo, né? Que era situada ali próxima ao Nilo. Então, isso é exatamente, mais uma vez, o plano do Senhor através da redenção para os seus. Então, essa foi a trajetória dos patriarcas, iniciada lá em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, passando por Canaã e chegando ao Egito. E assim nós terminamos, né, esse nosso primeiro encontro, ou essa primeira parte, ou essa primeira aula, que nós tratamos aí da pré-história de Israel. Obrigado pela paciência de estar nos ouvindo nesse momento. E na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho sobre a formação de Israel como nação, a partir dos filhos de Jacó. E através desses filhos vão se formar as 12 tribos de Israel. Obrigado por estar aqui comigo nesse encontro e que Deus abençoe a sua vida.